que culminou com o gol do adversário, e aí o adversário cresceu na partida, passou a dominar as ações, teve a oportunidade de fazer, e vejo muito como esse jogo aí, talvez até como o reflexo daquele primeiro clássico do ano. Talvez quem ganhou não mereceu tanto. Primeiro clássico da Série B, eu digo, quanto adversário. Foi o 8º clássico nosso no ano. Nós tínhamos, lógico, nós temos as nossas pretensões no campeonato. Era uma oportunidade que a gente tinha ímpar de terminar o ano sem perder um clássico, né? Porque dos 7 clássicos que a gente tinha disputado, a gente já tinha batido 5, empatado 2, e nós estávamos indo então para o 8º clássico no ano. Então, infelizmente, o resultado veio, nos deixa numa situação, vamos dizer assim, matematicamente, sem chance alguma de atingir o tão sonhado acesso à Série A. Agora cumpre a gente a conquistar esses tão logo 45 pontos, igual a gente sempre comenta, algumas pessoas deturpam, talvez por analfabetismo funcional, né? Porque para a gente chegar nos 63, nos 64, a gente precisa chegar nos 45. E passamos por um momento de turbulência, quase 2 meses sem vitórias, justamente porque muitas vezes na frente a gente deixou a desejar, bolas para matar o jogo a gente tem que matar, e isso aconteceu hoje novamente. Espero que a gente volte o quanto antes ao caminho das vitórias. Nós já temos um jogo importante contra a Ferroviária no domingo, e aí, vamos dizer, depois que atingir esse objetivo, falar, permaneceu na Série B, buscar aí resolver as situações do clube para o próximo ano. Como eu disse, 2 meses praticamente sem vencer, você fica com dificuldade, loja não vende, não vai público, estou com dificuldade de acertar integralmente os salários, porque você vai com uma competição que tinha uma perspectiva de te dar X, e isso aí já foi falado, dela te dar um valor a menor. Aí você pega clubes igual o SAF, do Vasco, que recebe um dinheiro do clube de Portugal e não te paga um valor importante. Você pega clube igual o Grêmio, que recebe do clube japonês a venda do Everton Galdino, não passa para Tombense, a Tombense por consequência não passa a nossa parte. Você pega um João Pedro, que você fala diretamente com o camarada da SAF lá do Santa Cruz, fala, meu filho, você vai pagar? Se for pagar, faz um negócio, porque tinha outro negócio envolvido. Não, vou pagar. E aí o cara vai e não paga. Aí acumular tudo isso aqui, você chega no final do ano, meu amigo, com a água batendo no pescoço. Então, o momento que a gente precisa estar bem fechado, trabalhar bastante, que possamos voltar a fazer voltar a fazer gols, né, Boronel? Fazer gol. Nós vimos aí de uma sequência, acho que nós estávamos 5, 6 jogos sem perder, 5 jogos, eu acho. 5 jogos sem perder, mas empatamos demais. Então, agora é hora também de camarada aí assumir responsabilidade, fazer um golzinho também. E é isso. Ficamos aqui no ano aqui transferindo muita responsabilidade para treinador, para campo, para arbitragem. E tá na hora também da gente fazer a nossa parte. Boa noite, Hugo. Igor Santiago, Band News Goiânia. Hugo, claro que ainda restam essas partidas da Série B, mas o seu mandato vai se encaminhando para... Gente, não respondo sobre o mandato, até para aproveitar a sua pergunta. Certo. E agora falando sobre esse restante de Série B e também sobre o técnico Humberto Louser. Nós sabemos como funciona o torcedor brasileiro no geral, e sobre a continuidade do Louser, claro que não vai ser discutido porque ele tem contrato. Mas como chegaria o Louser caso o Vila Nova fechasse a Série B assim de forma... balançando, assim dizendo, não conseguindo finalizar de forma concreta a Série B do campeonato? Meu irmão, quem estiver à frente, pensa que tem que chegar fortalecido, porque está mais do que provado que a culpa aqui não é treinador, né? Presidente, é o seguinte, o Vila vem nesse momento aí decepcionando de certa maneira. Queria saber qual foi o tamanho dessa decepção para você. E o senhor falou aí do problema, né, do contrato, que veio abaixo do que esperava. Já houve uma movimentação para que no ano que vem seja diferente? Na verdade, tem um movimento dos clubes aí. A CBF vai se dispor provavelmente a fazer um fomento aí para os clubes esse ano, porque está todo mundo nessa situação. Você pega, hoje o cenário de futebol é muito claro, meu irmão.
O mercado inflacionou com as ligas e com essas SAFs. Algumas SAFs, lógico, boas, mas a maioria que não tem compromisso e responsabilidade nenhuma com o clube. E citei algumas aqui que receberam, que promete e que não cumpre. Aí o que acontece? O mesmo jogador de 30 passou a valer 120, o mesmo, jogando o mesmo futebol de 30. Aí, meu irmão, não tem clube que vai dar conta, porque a valorização do campeonato, ela não caminha na mesma velocidade. Então você pega clubes aí hoje aí de Série B aí que estão 2, 3 meses de salário atrasado, sem perspectiva nenhuma. Então a gente acredita que vai conseguir algum auxílio da CBF. A CBF ela tem sido solícita, até faço da oportunidade também para parabenizar a atual gestão. Estão se movimentando, estão buscando algo novo, situação de fair play, movimentando em relação aos clubes, mexendo em calendário. Cara, você vê pelo menos uma ação, né? Isso aí a gente fica confiante de que as coisas tendem a melhorar. Então o problema hoje do futebol brasileiro é exatamente o que eu te falei, é o inflacionamento decorrente das ligas de SAF sem responsabilidade alguma. Então hoje quem está ganhando dinheiro é jogador que continua não entregando às vezes o valor que hoje às vezes ele está ganhando, e muito empresário ganhando dinheiro, porque consequentemente ganha de luva, ganha de comissão. E a decepção com os pontos? Cara, decepção porque todos nós temos um sonho que é de ver o Vila após 40 anos chegar no seu grande objetivo, que é a Série A. Nós atingimos ali o objetivo também particular, que era de sermos também campeão estadual, que após 19 anos isso a gente não vai desvalorizar de forma alguma, porque vários atletas aqui participaram disso e estão com, vamos dizer assim, seu nome marcado na história do clube, foram importantes, são importantes para nós, atletas que a gente confia que vão terminar o campeonato com a devida dignidade. Então lógico que você faz um investimento, porque a gente investiu desde o começo do ano, então você faz um campeonato goiano igual nós fizemos, você veio de uma sequência boa, igual eu falei, citei dos clássicos aí. Não é normal você jogar 8 clássicos no ano e perder um, bater 5, empatar 2 e perder um. Então você tem capacidade de fazer. Então o que faltou? Faltou em determinados momentos assumir as responsabilidades devidas. Eu vou ter minha culpa, os treinadores que aqui passaram a culpa deles, e os atletas também assumem a deles. Presidente, boa noite, Gustavo da Rádio Bandeirantes Goiânia. E pela movimentação da diretoria desde o início da temporada, quando você fala de culpa A, B ou C, não sei se dá para isentar, mas deu para perceber que a diretoria fez de tudo e um maior investimento desde o seu início de gestão para que a Série B tivesse um resultado diferente. Por quê? E aí, não sei se o senhor quer apontar ou direcionar a culpa, mas por que o Vila Nova acabou não chegando no êxito que é o acesso? Eu penso, assim, não estou sendo afrontoso com você não, bem respeitoso. Cara, o resumo de tudo que eu falei aqui. Momentos importantes, faltou a gente ter ali o protagonismo, né? Faltou um pouco de resolver o problema para nós. Me incluo nisso, que às vezes a gente toma uma outra decisão também equivocada, mas a gente confia sempre na peça que está lá dentro, meu irmão. O cara pode falar assim, a estrutura vai te ajudar e vai te ajudar bastante, a torcida vai te ajudar e vai te ajudar bastante, só que tudo na vida é quem move. Por exemplo, você, não é sua condição, não é sua rádio, não é nada que determina quem você é você lá dentro resolver a bronca, meu irmão, ser protagonista daquilo que você está disposto a fazer. E eu acho que em determinados momentos nós fomos muito felizes no Campeonato Goiano, mas em determinados momentos cruciais faltou isso. E por detalhes, cara. Por exemplo, você pega aí desse tanto de empate que a gente teve, se a gente tivesse 4 vitórias está na nossa mão, nós fomos incompetentes e entregamos. Então você teria aí 8 pontos a mais. Hoje nós com 8 pontos a mais, nós teríamos 51 pontos, nós estávamos brigando, estava vindo aqui com energia totalmente diferente. Então é isso aí, meu irmão. Quando você fala assim, que em alguns momentos se transferiram as responsabilidades, você até falou assim, que eu posso ter errado também. Ter demitido o Rafael Lacerda, que hoje venceu vocês aqui, estando no Atlético, foi tempo? Cara, tenho o maior carinho pelo professor, gratidão,
a gente faz essas análises direto, mas essa culpa aí de achar que eu errei, eu não vou carregar pro meu caixão, não. Então, tipo assim, às vezes o erro, às vezes é de uma ou outra escolha em determinados momentos, mas fizemos dentro daquela que era possível, que é o que eu falei para vocês. O quanto você pode fazer dentro das condições que você tem para fazer. Você está fazendo muito dentro das condições que ele apresenta, então você está assumindo você está fazendo o seu papel. Então acho que é basicamente isso. Queria voltar na sua resposta alguns minutos atrás, quando você falou sobre as dívidas, né? Envolvendo o Grêmio, Vasco e Santa Cruz, pelo Cleiton, Galdino e João Pedro. Queria saber qual é o próximo passo. Você está tendo essa cobrança agora por parte de vocês de maneira pública, mas os jogadores pretendem entrar com alguma ação, na conversa, existe previsão, o que você pode falar sobre isso? Em relação ao Grêmio, quem tem que cobrar deles é a própria Tombense. Ela tem um bom relacionamento com o clube e está tentando resolver de uma forma amigável, algo que era ter sido pago para nós em março. Do João Pedro, nós protocolamos nessa semana na CNRD a ação pertinente para a gente receber isso. E o Vasco, o Casa Pia, o clube de Portugal, ele entrou com a ação contra o Vasco e o Vasco alegou estar em recuperação judicial. Lógico que isso é uma tese que vai ser discutida. Creio que não pode prosperar, porque se assim prosperar, você está institucionalizando o calote no meu desportivo. No meu desportivo, e no desportivo não pode ter. Pode ter em relação a um credor ou outro, mas agora você tem um calote no meio desportivo, não pode ter. Então, o Casa Pia entrou com a ação na FIFA e a gente está esperando dar um andamento, aí o Casa Pia receber, a gente ter direito aos nossos percentuais, que é um valor muito considerável para nós. Presidente, o senhor falou agora há pouco aí, até com o Gustavo, em relação à Folha. O Gustavo foi feliz, né? Porque desde a sua gestão foi o elenco melhor que o Vila montou, né? Assim, pelo menos no que tange aí a jogadores de nomes. E não surgiu o efeito. O senhor falou, a bola não entra, os jogadores precisam marcar gols. O senhor entende que nessa temporada, devido a esse tanto de empates que o Vila teve fora de casa, dentro de casa, teve jogadores na zona de conforto? Eu não falo na zona de conforto de forma alguma, o pessoal que é trabalhador. Uma coisa que o pessoal não pode, hora nenhuma, é pensar que tem jogador às vezes na zona de conforto, porque isso a gente não admite lá dentro. Ele é um lugar sagrado para nós, lugar que a gente dispõe o nosso tempo, o tempo da gente estar com a nossa família, o tempo que a gente abre mão de lazer, da nossa saúde mental, para achar que tem jogador ali que às vezes está fazendo corpo mole de forma alguma. Porque em determinado momento está faltando assumir o protagonismo mesmo, isso faz parte. Agora, não que a gente deseje isso, né?